Senhor vinha trazendo algo ao meu coração nesses últimos dias e eu queria compartilhar com você, amém? O título da mensagem é As 3 doutrinas de engano presentes nessa era. Nós sabemos que há muitas doutrinas que têm enganado muitas pessoas, até dentro da igreja. Nós precisamos vigiar, amém? Precisamos cuidar, né? Paulo sempre vinha avisando e nos orientando para que nós viéssemos a ter cuidado com falsos mestres, com falsas doutrinas, amém? Falsas heresias, que desde aquela época estavam presentes, amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, deixa aberto em Apocalipse ali, amém? Que antes de nós entrar nas 3 doutrinas, eu preciso ler 4 passagens bíblicas com você. Paulo escreve à igreja de Filipos, escreve diretamente a Timóteo, Judas também escreve, a igreja da Ásia ou da Palestina, e Pedro também ele escreve. Deixa eu apertar em Apocalipse. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai, obrigado. Que a tua palavra ela continua sendo o verbo vivo, Pai. A tua palavra continua trazendo vida em abundância, Pai. A tua palavra continua nos exortando, nos corrigindo, alinhando o nosso coração, porque ela é a ferramenta do nosso coração, Pai. Sem ela nós não conseguimos viver, Pai. E nós oramos neste momento e pedimos sabedoria, que o Senhor abra a nossa mente, nosso entendimento para as tuas escrituras, Pai. Para que nós não venhamos perder nada daquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Porque nós não saímos de nossa casa em vão, nós saímos para nos alimentar, Senhor, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Ali no livro de Filipenses, você não precisa abrir. Filipenses eu vou ler, começar ali, depois lá em Apocalipse a gente acompanha. Filipenses 3,18, se quiser pôr no telão, pode pôr ali. King James. Fala assim, Paulo orientando a igreja: porquanto já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o estômago. O orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. 2 Timóteo 3,1. Sabe, entretanto, disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Pais, nós aglobamos tudo, líderes também. Ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-se, portanto, desses também, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas, conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui é profundo, irmão. Sempre aprendendo, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Judas capítulo 1. Diz assim o 4: porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias, adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem, negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Ora, estes, da mesma forma como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo e não compreendem, se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto
como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados pelos seus desejos impuros. Sua boca proclama arrogância, usam de adulação para conquistar objetivos, os quais nos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados por paixões de suas próprias almas e não têm espírito. E o último, 2 Pedro 2:1. Assim como no passado surgiram falsos profetas, e entre o povo da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade, movido por sorte da ganância. Tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Amém? Queria resumir, mas não tem como, irmãos. Então nós vemos aqui que Pedro, Paulo orientava Judas, todos eles orientavam a respeito dos tempos que sobreviriam. Nós sabemos que eles nos orientaram que haveria falsos mestres, haveria pessoas que trairiam doutrinas, falsas heresias, coisas que fariam doutrinas com que nós fôssemos induzidos pela carne, que levaria ao nosso ego, ao nosso egocentrismo. E nós sabemos que hoje isso tudo está acontecendo na nossa era. Nós vemos muitas igrejas se corrompendo, nós vemos muitos pastores, muitos líderes se corrompendo, adulando pessoas para que elas não saiam da igreja. Mas nós sabemos que aqui neste lugar o Senhor tem ministrado por meio de homens e mulheres de Deus que não têm adulado homens e mulheres, mas que têm pregado a verdade aqui. Amém, querido? Que têm pregado para que haja um caráter de Cristo neste lugar. Amém? E nós vamos continuar pregando até que Jesus volte neste lugar, que nós devemos seguir a verdade, que o nosso caráter deve ser transformado, deve ser mudado, nós devemos ser parecidos com Cristo Jesus, porque o Senhor deseja buscar uma igreja adornada, uma igreja santa, uma igreja pura. Amém? Não uma igreja que está atolada, que está afundada em um poço, numa lamaçal de pecado, na mentira, na vaidade, na ira, no egoísmo, na inveja, em tudo que nós sabemos. Amém? E nós sabemos que o Senhor Ele nos transforma de glória em glória, mas muitas vezes nós usamos algumas linguagens. Deus conhece o meu coração, Muitas vezes nós confundimos a graça com hipergraça, muitas vezes nós confundimos a liberdade com libertinagem, e Paulo ele diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? E é interessante porque Apocalipse, o Senhor ele corrige duas igrejas, irmãos. Vamos ler Apocalipse, no capítulo de número 2, Apocalipse 2, no verso 14. A igreja de Pérgamo, olha o que fala. O Senhor diz assim, o próprio Jesus falando com João na ilha de Patmos, João recebendo a revelação: tenho todavia contra ti, igreja de Pérgamo, algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E olha o 15, outro sim também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora ali no 20, no 2:20, a igreja de Tiatira também diz assim, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição, comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, 3 doutrinas dentro das 7 igrejas que o Senhor estava abominando, o Senhor odiava ali,
que era a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, amém? E a doutrina de Jezabel. 3 doutrinas que o Senhor abominou em Apocalipse, nas 2 igrejas. E essas doutrinas estão presentes em nosso século. Nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes essa doutrina talvez esteja infiltrada já em muitos lares nossos e nós nem percebemos. Porque Satanás ele é sutil, ele veio com sutileza. Nós sabemos como que ele veio no jardim para Eva, amém? Ele veio distorcendo e dizendo para ela: não foi assim que Deus te disse? E ela ficou pensando: realmente o fruto é bom, eu vou lá. E deu para o marido e os 2 caíram. Então, ali em Apocalipse, essas 3 doutrinas. E a primeira que eu quero falar é dos nicolaítas. Apocalipse 2:6 fala também da igreja de Éfeso, que não estava imitando a doutrina dos nicolaítas. Fala assim: tens contudo a teu favor, que odeia a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas, a quais eu também odeio. E precisamos entender em primeiro momento que Deus odiava a doutrina dos nicolaítas. Odiava. E que essa doutrina era uma doutrina que havia se infiltrado ali na igreja de Pérgamo. Amém? É interessante porque Apocalipse 2:6 fala assim, odeias as obras dos nicolaítas. E no 2:15 diz, fala sobre doutrina. Ou seja, Jesus odiava as obras e odiava as doutrinas que esse grupo de pessoas praticava. E era um grupo de pessoas que estavam infiltrados na igreja. Se você ler atentamente, você vai ver que eram pessoas que estavam na igreja, que praticavam obras e seguiam essa doutrina. Nós não temos uma base, algo profundo para liberar para você aqui sobre os nicolaítas. Tudo que a gente pesquisa é algo superficial, não tem como nós ficar em uma conclusão. Mas o que está escrito na palavra é que o Senhor, Ele odiava as obras e a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, eram pessoas que estavam dentro da igreja, praticando outro tipo de doutrina, escutando a verdade, ouvindo a verdade, mas praticando outro tipo de doutrina, seguindo por outro caminho, amém? Praticando outro tipo de obras que era ensinado dentro da igreja, amém? Eram pessoas que estavam dentro, mas não seguiam princípios bíblicos. Suas vidas não eram de acordo com a palavra de Deus. Tinha uma filosofia de vida, sua doutrina própria, certamente movida por paixões carnais e interesses terrenos. Amém? Nós sabemos que o Senhor Ele sempre vem confrontando a nossa carne, o nosso caráter. E todas as doutrinas que Paulo pregava a respeito das Escrituras, que Pedro vinha trazendo a respeito da palavra de Deus, nós vemos que confrontavam a carne. E todos os falsos mestres e líderes que se infiltravam na igreja, eles traziam doutrinas que levavam para quê? Para que viesse a abraçar a carne, amém? As suas paixões, amém? Ou seja, eles tinham uma filosofia de vida, sua própria doutrina certamente movida por paixões carnais e interesses terrenos. Certamente eles não levavam a sério a palavra de Deus. Talvez aquele tipo de pessoa que queria fazer parte do grupo chamado igreja. Hoje, irmãos, uma coisa que eu enxergo na nossa sociedade é bonito, é status você estar na igreja, sabe? Parece que postar estou na igreja, mas amanhã estou praticando tudo aquilo que desagrada o coração do Senhor. E esse tipo de pessoa vivia lá. Era uma pessoa que tinha status, estava na igreja, participava de um grupo, mas não seguia aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Amém? Nós podemos viver a vida inteira dentro da igreja, irmãos, mas chegar no final e eu dizer: eu não vos conheço. Separai, afastem-se de mim, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é um pecado que eu sei que eu preciso abandonar, mas eu continuo até Jesus voltar, porque eu continuo e eu quero continuar. Iniquidade, amém? Nós vamos tropeçar, você precisa entender isso. Vamos tropeçar, vamos cair, não porque queremos. Às vezes dá um deslize, me perdoa, mas logo haja o arrependimento. Então isso significa que nós estamos com o coração voltado para o Senhor, amém? Mas esse tipo de pessoa, eles não queriam viver dessa forma, e nós precisamos cuidar, porque isso tem se filtrado no meio de nossas igrejas do Brasil e de toda a terra.
Ou seja, suas obras eram reprovadas pelo Senhor, a ponto de o próprio Senhor deixar claro que odiava tais práticas dessas pessoas. Libertinagem, como eu falei, hipergraça e aquela famosa frase: Deus conhece meu coração. É interessante porque 1 Samuel tem 2 homens que podemos usar essa linguagem figurada que eles estavam em uma igreja, ou seja, o templo naquela época era a igreja, bem, o templo antigo, a qual tinha os rituais, né, os sacerdócios, era a igreja. E é interessante porque 2 homens que falam isso em 1 Samuel 2:12, 17 e no 2:22, que eram os filhos de Eli. Eles estavam na igreja, mas queriam viver amantes do mundo dos prazeres, sem temores e ao Senhor. Estavam dentro da igreja, vivendo dentro da casa de Deus, mas eles não queriam andar segundo aquilo que o Senhor conduzia, que o Senhor direcionava. O sacerdócio deles estava corrompido, eles odiavam, não queriam servir aquilo ali, não queriam fazer aquilo ali, não faziam de todo o coração, comiam da carne. O sacerdote vinha, as pessoas vinham oferecer aquela oferta, aquele sacrifício ali, e eles pegavam a carne, brigavam com as pessoas, se as pessoas não davam para eles, e ainda se prostituíam na porta com as mulheres. Então, ou seja, eram pessoas, podemos usar como se fosse esse tipo de nicolaítas, que estavam dentro da igreja, mas totalmente fora dos princípios da palavra do Senhor, e pessoas que eram antigas, há muito tempo andavam no caminho, e nós precisamos vigiar isso. Glória a Deus. Nós já ouvimos aquela passagem: uma vez salvo, sempre salvo. Isso não existe, irmão. Você pode perder a salvação. Não existe hipergraça. Agora eu sou salvo e eu posso fazer o que eu quero. Não existe isso aí. Tem doutrinas que são pregadas na nação que falam que você é salvo uma vez, sempre é salvo. Não existe isso aí. Amém? Nós devemos seguir o caminho de Deus, para que nós não venhamos chegar no final e dizer: eu não vos conheço. Glória a Deus. Amém? Amém. Em Lucas 9 diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Glória a Deus. E o segundo, a doutrina de Jezabel. Apocalipse 2:20, como nós lemos, o Senhor falava ali: tenho contra ti o fato que toleras Jezabel, essa mulher que diz, profetiza, porém com seus ensinos induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. A história de Jezabel se passa ali em 1 Reis 18 em diante, e a morte de Jezabel lá em 2 Reis 9:30, se você quiser anotar. Se você ler a história dela, irmão, nós vamos ver que Jezabel, ela era uma mulher totalmente que era pagã, uma mulher que tinha sacerdotes de Baal, sacerdotes de Azerá, uma mulher que manipulava o reino de Israel, manipulava o seu marido não tinha voz nenhuma dentro da casa e no reino, porque ela manipulava, ela mandava, ela dava a direção e não fazia nada. Era ela que ordenava tudo. Ou seja, Jezabel era um canal das trevas naquele lugar. E se nós lemos a história, nós vamos ver que Jezabel era uma idólatra, influenciava a idolatria, oprimia, matava profetas, ou seja, os ministérios, ela matou profetas. A palavra de Deus diz: ela era uma feiticeira, manipuladora, e em um certo momento, em uma carta, ela se passa por seu marido, ou seja, uma falsa identidade. Para que você tenha uma noção, a mesa de Jezabel sentavam mais de 400 profetas de Azerá dia após dia. Ou seja, a mesa dessa mulher sentavam pessoas que prestavam culto às trevas, pessoas que tinham pactos às trevas. Agora, quem nós temos deixado sentar em nossas mesas? Quem você tem deixado sentar na sua mesa? Quando você está na sua casa, você convida alguém para vir, que pacto essa pessoa tem? É com Cristo Jesus? Ou é com as trevas? Sabe? Tem alianças, irmãos, que nós precisamos cortar, e muitas vezes nós não queremos cortar, mas nós precisamos.
ou traz para que seja transformado, curado, ou corta a aliança. Amém? O judeu ele só convida a entrar na sua casa aquele que tem aliança. Amém? Isso é algo muito profundo. Quando o judeu ele convidasse alguém para entrar na sua casa, era alguém que tinha aliança. Amém? Ou seja, essa mulher era só misericórdia de Deus. Ela tinha necessidade de controle e poder. Ela era arrogante, era orgulhosa, não possuía nenhuma empatia pelo seu próximo. E vemos o que ela fez com os profetas. Com Nabote, que não quis vender a sua vinha para o seu marido. É interessante porque há um momento em que Acabe chega até Nabote e diz: Nabote, me vende a tua vinha para mim, eu quero comprar ela. Nabote diz: não, essa é uma herança dos meus pais, jamais vou vender para ti. E Acabe se sente ofendido. Olha os homens, irmão, preste atenção no que eu ouvo. Ele se sente ofendido, vai para sua casa, abre a sua porta do quarto, entra no seu quarto, vira na cama e fica olhando para a parede, nem comer não come, porque ele escuta um não. Que hombridade é essa? E sabe o que Jezabel vai fazer? Jezabel vai lá, deixa eu ver, escreve uma carta, assim, manda, prepara uma armadilha, uma emboscada, vão lá e, resumindo a história, matam Nabote e ele recebe a vida. Ou seja, olha a hombridade desse cidadão. A mulher, ela falava por ele, agia por ele, fazia tudo por ele. Nós precisamos cuidar, você que é um homem, vigia, irmão, para que você não caia nesse buraco aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pensa bem, ficou bem surdo e virou para a parede e comeu. Caso não. Amém? Glória a Deus. É para você rir mesmo. E de você. Muitas vezes nós fizemos assim. Agora, irmão, é interessante porque Jezabel, ela tem todas as características de ser uma pessoa narcisista. E você sabe qual a principal característica de uma pessoa narcisista? Manipulação. Manipulação. Ou seja, ela manipulava e controlava seu marido e todo o reino de Israel. Acabe só obedecia, né? Era só o fantoche ali. E é interessante, querido, porque há um momento em que João Batista em todo momento ele vinha falando a verdade, ele vinha pregando, vinha profetizando, e Herodes não gostava dele, porque ele se relacionava com a sua cunhada, e João Batista corrigia ele. E um momento de uma grande festa que havia sido dada ali em seu palácio, a menina ela dança, a menina qual era filha daquela mulher dança, na frente dele, ele é conquistado por aquela dança e diz o que você quer. E ela não sabia, te dou até metade do reino se tu quiser. Ela vai tomar sua mãe manipula ela e diz: pede para ele a cabeça de João Batista. Ou seja, olha o que essa mulher faz, manipula sua filha a pedir a cabeça de um profeta, de um homem de Deus. E assim aconteceu, João Batista morreu decapitado. Isso é muito forte, irmão, a manipulação. Talvez isso esteja presente em seu lar, você nem percebe. Jezabel era opressora, ela queria controlar as coisas, ela queria ter o poder de tudo, era arrogante, ela queria resolver tudo. Talvez isso esteja presente em seu lar e você nem vê, esteja presente no seu trabalho, não sei, na maneira que você está conduzindo o seu filho, você homem com sua esposa. Nós precisamos prestar atenção nisso, irmão, porque Deus abominava a doutrina de Jezabel, está escrito no Apocalipse, assim como ele abominou a dos nicolaítas. Amém? Glória a Jesus. Está entendendo? E um homem muito, não sei se é muito conhecido, mas já foi ministrado aqui. Lá em 3 João, no 1, 9 ao 11, ali, vamos ler essa passagem. 3 João, Tu és santo, Pai. Nós te adoramos neste lugar, Jesus. Obrigado pela tua verdade, Pai, que ela nos liberta, ela nos cura, ela nos restaura, Senhor. Lá em 3 João 1 diz assim, 1,9: o prepotente e o cristão fiel. Obrigado, irmão. Se quiser trazer o bebedor para cá.
Diz assim, ó, 3 João 9: escrevi à igreja, João falando ali com Gaio, ali, dando testemunho de Gaio. Gaio era um homem de Deus, temente, mas havia um homem chamado Diótrefes. Diz assim, ó, escrevi à igreja, mas Diótrefes aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles, não nos recebe. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que ele está fazendo, proferir palavras insanas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los, expulsa da igreja. Amado, jamais imites o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que pratica o mal não conheceu a Deus. Ou seja, esse homem era um homem, talvez parecia até filho de Isabel, era um homem que queria manipular, queria ter o controle de tudo, ninguém podia chegar perto, era intocável. Então nós precisamos vigiarmos com a doutrina de Jezabel, para que essa doutrina ela não venha nos enredar, não venha roubar os princípios, a estrutura da palavra de Deus dentro da nossa casa. Amém? A palavra de Deus fala, a Brenda até citou aqui, que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, o homem que escuta a palavra e pratica, é comparado àquele que constrói sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é comparado ao homem que constrói sua casa sobre a areia, e a tempestade vem, a casa sobre a areia se desfaz, sobre a rocha não, permanece ali. Amém? Que a sua casa esteja sobre a rocha, e que você não seja uma Jezabel. Eu falo nos dois sentidos, tanto masculino ou feminino. Amém? Que você não limite a sua doutrina aí, não traga para dentro da sua casa isso, que o Senhor abomina isso. Glória a Deus. Olha só que interessante, que fala em Efésios 5:21, começando no 20, você abre para mim, Edu. Efésios 5:20. Cotidianamente, dando graças a Deus por tudo, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Próximo, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Sujeitando-vos uns aos outros. Isso nós precisamos manter em nosso convívio, em nossa unidade. Sujeitar um ao outro. Amém? E olha só, em Filipenses 2:3 fala assim: nada façam por rivalidade, nem por vaidade. Interessante, porque você já viu que tem pessoas muitas vezes que elas postam lá no seu status ou na sua rede social só porque elas querem surpreender ao outro, ou porque ela quer se vingar ao outro, sabe? E é interessante porque na nossa geração nós vemos isso, né? Principalmente dos jovens. Vou fazer porque eu vou mostrar, porque eu posso, porque eu consigo, por rivalidade. Nada façam por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não por seus próprios interesses, mas igualmente pelo interesse dos outros. Amém? Para nós encerrar Jezabel. Agora vamos para a terceira de Balaão. Você me dá mais uns 20 minutos, irmão? Amém? A doutrina de Balaão. Lá em Judas 1, no 11, nós lemos, que fala assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro se jogaram no erro de Balaão. 2 Pedro 2 também fala, 2,14. Pensando, Pai. 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os incautos e têm o coração habituado à ganância. Malditos, eles se desviaram, abandonando o caminho correto, seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Lá em Números 25, não precisa abrir, irmão, se quiser anotar, 25, do 1 ao 9, fala do resultado do ensino de Balaão a Balaque. Ou seja, que 24 mil pessoas morreram devido àquela praga.
Mas é interessante porque Balaão era um homem que conhecia as Escrituras, irmãos. Quando nós começamos a ler a história de Balaão, nós vamos ver que Balaão, ele, no primeiro momento, Balaque manda aqueles emissários, aqueles mensageiros até ele, e ele diz: espera aí, vou consultar o Senhor, porque o desejo deles era que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas jamais Deus iria fazer isso. Mas mesmo assim, Balaão vai lá e vai consultar o Senhor, porque eles tinham algo para dar para ele. E ele consulta o Senhor, e o Senhor diz: o que eles estão fazendo aqui? Manda eles embora. Eu não posso, jamais será amaldiçoado o povo que é abençoado. E ele realmente vai lá e fala a palavra de Deus. Se você vê em todo momento, ele fala a palavra de Deus. Ele não deixa de falar. Mas era um homem que conhecia, mas rejeitava no seu coração. Balaão era um homem que prostituiu seus valores, negociou seus princípios espirituais para obter resultados materiais. Ele prostituiu seus valores, negociou princípios espirituais para obter resultado material. Será que nós não temos vivido como Balaão? Primeira oportunidade que aparece para você, você abandona Cristo, você abandona a palavra dele, abandona o lugar de oração, de intimidade com ele. Primeira oportunidade que aparece para que você seja colocado talvez com pessoas importantes, lugares importantes, você dá uma recuada e deixa Jesus de lado um pouquinho. Você negocia princípios. Balaão era movido pelo lucro, um homem que possuía dons, mas não possuía caráter. Queridos, isso é um grande erro muitas vezes que nós cometemos. Nós entramos na igreja querendo pular no fogo, né? Virar rodinha, não sei, correr, aviãozinho, tantas coisas, né? Esse dia eu ouvi um som do boliche, o obreiro veio correndo e os outros tumultuados e acabou todos caíram, não entendi aquilo. Mas, irmão, é tanta coisa que a gente ouve na nossa nação, irmão, que ainda estão presentes. Se você está aqui, está escutando essa palavra, se você tem escutado palavras para que o seu caráter seja transformado, para que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, é para que você venha destruir essas doutrinas que têm se filtrado nas igrejas, que têm sido colocadas na nação brasileira. E você está aqui para isso, porque você é o embaixador de Cristo Jesus. Amém? Você foi colocado por um propósito neste lugar. E nós precisamos destruir isso aí, irmão. Esse espírito de engano, de mentira que está enredando a igreja. Muitas igrejas da nação. Esses dias eu fui conversar com uma senhora, até da minha família. Ela disse: vai na igreja? Eu vou, glória a Deus. Tem revelação? Primeira coisa que ela me perguntou: você tem na palavra de Deus? Ou seja, é algo que está cauterizado, irmão. As pessoas buscam, elas querem isso. Uau, se vem um profeta, não sei o que, revelar, amém, irmão, glória a Deus. Revelar, glória a Deus. CPF, não tem problema. Mas por favor, entenda que está tudo revelado aqui, ó. Isso aqui é nosso tesouro. Amém. Amém. Glória a Deus. Ou seja, Balaão era um homem que tinha dons, mas não possuía caráter. Querido, se você entrou na igreja agora, se você começou a caminhada agora, deseja que o seu caráter seja transformado. Os dons são automáticos na sua vida, irmão. Se nós somos homens e mulheres de caráter, o resto do Senhor Ele manda. Amém? Está cheio de homens e mulheres sem caráter, influenciando jovens, influenciando famílias, senhoras. Está cheio. Abre o YouTube e você vê. Eu me irrito, irmão. Tem que sair de lá e me irrito com isso. Então, por favor, irmão, você é embaixador de Cristo. Você está aqui para destruir doutrinas falsas. Amém? Para pregar a verdade. Insta a verdade em todo o tempo. É isso que Paulo diz a Timóteo fora de tempo. Amém? Pregue, confie em homens fiéis. Se você está aqui é porque o Senhor vence em você. Glória a Deus. Mas não deseje. A Bíblia diz que nós devemos procurar os melhores dons, mas eu entendo que para que nós alcançamos isso, primeiro o nosso caráter precisa ser transformado. Glória a Jesus. Amém? E é interessante porque lá em Atos 8 fala de um homem. Eu quero ler com você essa passagem, 8:14.
Se você está com sono e alguém traz uma água para você, levanta a mão, irmão. Mas por favor, eu preciso liberar isso. Atos 8, 14 fala de um homem que ele queria dons, irmãos, mas não tinha caráter. Queria até comprar o dom. 8,14 diz assim, vamos ler do 14 ao 25. Pedro e João em Samaria, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, olha só, receberam a palavra, enviaram Pedro e João, os quais descendo para lá oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos, receberam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Simão era um mágico que estava ali, para você entender, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade, roga ao Senhor, talvez seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que está em fel de amargura, laço da iniquidade. E Simão disse para eles assim: rogai por vós, vós por mim, ao Senhor, para que nada do que você dissesse sobrevenha a mim. Ou seja, ele ainda quis sair fora. Eles, porém, havendo testificado, falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Ou seja, esse homem era um homem que queria dons, mas que não tinha caráter. Amém? No momento ali, ele estava ali ouvindo até a palavra de Deus, mas ele queria dons, ele não tinha sido transformado. Então nós precisamos cuidar, porque Balaão era exatamente assim. Balaão concordou em executar a injustiça. Um falso profeta, avarento, imoral, ganancioso. É interessante porque muitos de nós, às vezes, conquistamos coisas, talvez até bens, por meio de injustiças. Precisamos vigiar com isso, irmão. Deus não se agrada. Ele era um falso profeta, avarento, imoral, ganancioso. A parte danificada do caráter de Balaão estava sendo provada naquele momento. Pois Deus manda ele abençoar aquele povo, mas no coração dele a ganância estava conduzindo a encontrar alguma saída e conseguir obter lucros que os príncipes haviam trazido a ele. Ou seja, uma coisa que eu entendo, irmão, quando a palavra de Deus confronta a deficiência no nosso caráter, procuramos uma saída urgente, encontramos todos os tipos de desculpas que nem o Gelson ministrou, educadas para fugir deste lugar. Uma coisa que eu não entendo, irmão: o pai cobra o filho porque ele ama, está escrito. E se você não é cobrado, é porque você já é um órfão há muito tempo. Há muitos órfãos dentro da igreja, que chega no momento de você ser confrontado, o seu caráter ser confrontado, foge. Desculpas educadas. Mas por que tu não está indo mais lá, irmão? Eu não estou tendo mais tempo. Muitas pessoas a gente encontra na rua e pergunta: não tenho tempo. Não. Escutou verdade, sim. Foi confrontado. A parte danificada do caráter dessa pessoa entrou em confronto com a palavra de Deus, e ela arrumou uma desculpa educada para fugir, abandonar. Eu já ouvi pessoas falarem: eu não vou mais porque as palavras são duras lá, as palavras são ásperas lá. Mas nós precisamos, irmãos, ministrar a verdade. A palavra de Deus diz assim, que haverá um tempo que as pessoas terão fome e sede, não de pão e não de água, mas da palavra de Deus, a verdade. Quando Jesus ministrava, ele dizia: em verdade eu vos digo. Ele reafirmava a verdade. Amém? Então, por favor, se você está sendo confrontado, se o nosso caráter tem sido confrontado neste lugar, você está no lugar mais certo da sua vida.
Amém? Vai chegar um momento que nós vamos precisar passar pelo Vale de Jaboque, que significa lugar de travessia, um lugar de confronto espiritual, para o Senhor mudar o que é necessário ser mudado em mim e você. Precisamos passar por este lugar. E naquele momento nós sabemos que Jacó, quando ele chega ali, ele luta com aquele anjo ali, segundo a palavra de Deus, a noite toda. E aquele anjo fere ele na cruz. Porque ele pede, muda meu nome. Porque ele era conhecido como um homem justo, trapaceiro, traidor, enganador. Amém? E nós precisamos vigiar com essas 3 doutrinas, para que ela não tenha acesso ao nosso lar. Amém? Ao nosso casamento, a sua vida paterna, a sua vida materna. Que essa doutrina dos nicolaítas, de Jezabel e de Balaão estejam bem longe, debaixo do seu pé. Satanás, ele tem que estar debaixo do nosso pé. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite.